Acho que nós podemos começar, né? Vamos começar com uma palavra de oração, a gente iniciar nosso estudo de quarta-feira. Senhor Deus, nós queremos agradecer o Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, agradecer a Deus pela semana que estamos tendo, pelos dias produtivos de trabalho, agradecer ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem nos dado, porque a cada dia, ó Deus, o Senhor prova para nós a Tua fidelidade, mas não para conosco, a Tua fidelidade, ó Deus, para consigo mesmo, a Tua fidelidade para com as Tuas leis, a Tua fidelidade para com os Teus propósitos, para com as Tuas promessas, ó Pai. Por isso nós podemos confiar no Senhor, não porque o Senhor é fiel a nós, mas porque o Senhor é fiel a si mesmo. Por isso nós nos prostramos aos Teus pés, nós louvamos o Senhor e o adoramos no nome de Jesus, o nosso mediador. Amém. O pastor Erickson pediu para que eu pudesse trazer o estudo aos irmãos, e eu gosto muito de estudar o livro de Apocalipse, gosto muito. É um livro que me atrai bastante, não só por ser a palavra de Deus, não apenas por isso, mas também porque é algo que me motiva a estudar e descobrir, porque é um livro que contém uma linguagem pouco usual, né? É diferente de nós, por exemplo, lermos uma carta de Paulo, ou lermos um livro histórico, né? Ou lermos, por exemplo, um salmo, que é uma poesia, né? O livro de Apocalipse tem a sua característica própria, e nesse sentido a gente acaba descobrindo, cada vez que lê, descobre alguma coisa, descobre referências em relação a outros livros e outros textos da Bíblia, né? E de modo que é um livro muito fascinante. Eu gosto muito, é um livro pelo qual eu sou apaixonado mesmo, e espero que os irmãos também gostem, descubram as riquezas da palavra de Deus contidas ali dentro daquele texto. Como eu disse, esse livro é um livro que tem uma linguagem muito peculiar, muito característica, e nem sempre é de fácil interpretação. Quase sempre a gente vê pessoas, ou expositores, ou pastores, lendo o livro de Apocalipse e interpretando aqueles acontecimentos de maneira literal. E não é sempre assim. Aliás, o livro de Apocalipse tem uma linguagem simbólica em sua grande maioria. Poucas vezes o que a gente vê relatado ali ou narrado ali é narrado com uma linguagem literal. Quase sempre é simbólica. E nesse texto que nós vamos ler, também é assim, né? Então eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 4. Apocalipse 14, do verso 1 até o verso de número 4. Aliás, desculpem, 5, de 1 a 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Como eu disse, esse texto não é diferente. Ele tem a linguagem simbólica, vamos dizer assim, contida nele. E como eu disse, o livro de Apocalipse tem as suas particularidades no que diz respeito à sua interpretação.
O próprio estilo de literatura é diferente, como eu mencionei mais cedo. Ele não é uma carta, não é evangelho, não é uma poesia, não é um livro histórico. Ele pode ser enquadrado ali, talvez, como uma profecia, né? Mas muito mais uma profecia como sendo uma palavra de Deus revelada, e esse é o sentido de profecia, né? Do que propriamente uma predição de acontecimentos futuros. Muito do que está escrito nele ali é, sim, sobre acontecimentos futuros, mas não é só isso, né? Pelo contrário, o objetivo de João, ao escrever o livro de Apocalipse, um dos objetivos, e talvez o principal, não fosse contar para a igreja coisas que iriam necessariamente acontecer, porque vão acontecer segundo está descrito ali, mas principalmente trazer conforto e consolo para a igreja primitiva, que estava sofrendo muito com perseguições dos governantes daquela época, bem diferente do nosso contexto, né? A gente quase não sofre perseguição hoje em dia, né? Contém uma pitadinha de ironia, ela tá aumentando, né? E eu acho que essa perseguição vai começar a ficar cada vez pior, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Como eu disse em outra exposição também dentro do livro de Apocalipse, quando João nos diz que o povo de Deus às vezes vai morrer, né, ou vai sofrer perseguições até a morte, como no texto lá das duas testemunhas, né, que as duas testemunhas morrem e as duas testemunhas são a igreja de Deus. Não quer dizer que todo cristão ou todo crente verdadeiro vai morrer em decorrência da palavra de Deus, mas que todo crente deve estar disposto a morrer por causa da palavra de Deus. Esse é o sentido do texto, né? Então, na verdade, como eu disse, esse texto de Apocalipse, ele não é necessariamente uma predição futura, mas algo que serve para trazer conforto e consolo para nós. E uma das dificuldades com o livro do Apocalipse é exatamente esse aspecto do seu tipo de literatura, porque ele não é uma narrativa linear. Não começa no capítulo 1, falando ali sobre a descrição de João e de Jesus e como ele é, aquela coisa toda, e temporalmente termina lá no último capítulo do livro. Não é assim, né? O livro de Apocalipse ele tem 7 blocos de narrativas que estão contidas dentro dele, e cada uma dessas narrativas tem um princípio, um meio e um fim, mas não um fim ainda pleno, né? Então nós temos ali, na verdade, como se fossem barras, né? Se a gente for contar a história numa linha do tempo, né? Como se fossem barras que começam num determinado momento e terminam no outro momento. A segunda narrativa começa um pouquinho mais para frente e termina um pouquinho mais adiante em relação à primeira. A terceira começa um pouquinho mais na frente em relação à segunda e termina um pouquinho mais à frente em relação à segunda também, e assim vai. Então são blocos de 7 narrativas em que cada uma delas traz ali uma mini história, e dentro dessa mini história ela vai aumentando o seu grau de complexidade. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor para os irmãos. Eu não sei se vocês tiveram a mesma infância que eu, né? Mas a gente, quando era pequeno, não era de família abastada, né? A gente tinha que inventar as próprias brincadeiras. Não é igual a molecada de hoje, que tem videogame, tem celular, tem um monte de atrativos eletrônicos. A gente tinha que inventar as brincadeiras. Algumas que a gente inventava eram bem perigosas, né? Não morria porque não era dia. Mas uma das brincadeiras que eu gostava de fazer quando era criança é encher um tanque, aqueles tanques de lavar roupa mesmo, em formato redondo, com água, e colocava a tampinha no ralo, e às vezes eu fazia um barquinho de papel e colocava o barco de papel na borda do tanque e tirava a tampa do ralo, né? E à medida em que a água começava a descer, ela começava a fazer círculos, e como o barquinho de papel estava na borda, a cada vez que a água ia descendo, o barquinho ia dando uma volta e ia passando por mim de novo, várias vezes, passava por mim várias vezes, até que ele chegava no fundo do ralo. Cada vez que ele se aproximava do ralo, ele aumentava a velocidade e se aproximava do esgoto. Era mais ou menos assim. Então, a narrativa do Apocalipse é mais ou menos dessa forma. É como se fosse uma história que fosse sendo contada várias vezes, e o clímax, na verdade, ia sendo atingido, ou vai sendo atingido, a cada vez que essas narrativas são repetidas,
né? E à medida em que a gente estuda cada uma dessas narrativas, o quadro vai se descortinando para nós, né? Outro exemplo, quando eu era criança também, existia um passatempo que era vendido em bancas de jornal, palavras cruzadas, e para crianças da nossa idade tinha ali determinados desenhos que ficavam escondidos em várias linhas que formavam vários rabiscos, e cada uma desses rabiscos tinham pontos, e que você tinha que pintar as figuras que tinham pontos e deixar de fora, ou sem colorir, as que não tinham pontos. E à medida em que você ia pintando aquelas figurinhas que tinham pontos marcados dentro dela, a figura ia se descortinando diante dos nossos olhos. Então, à medida em que você lê o livro de Apocalipse e faz o estudo adequado dele e correlaciona com outras narrativas, o quadro geral vai se descortinando diante dos nossos olhos, né? Então, essas narrativas são divididas, como eu disse, em grupos de 7. Capítulo 1 até o capítulo 3 forma o primeiro bloco, fala sobre a igreja na terra. O segundo bloco é do capítulo 4 até o capítulo de número 7, que fala do trono de Deus e os 7 selos. O capítulo 8, ou do capítulo 8 até o capítulo 11, formam o terceiro bloco, e ele fala exatamente sobre as 7 trombetas e o juízo de Deus. O quarto bloco, que é esse que a gente leu, vai do capítulo 12 até o capítulo 14, fala sobre a mulher e o menino perseguido pelo dragão e pelos seus auxiliares. Do capítulo 15 ao 16 é o quinto bloco, fala sobre as taças de ira de Deus. O sexto bloco, do capítulo 17 até o 19, que fala sobre a queda da grande meretriz e das bestas. E, por fim, o sétimo e último bloco, do capítulo 20 até o capítulo de número 22, que fala sobre o juízo, o novo céu e a nova terra. E aí o livro é fechado, né? Outra dificuldade, além dessa questão da narrativa não ser linear, como eu disse, a linguagem ela é muitas vezes simbólica, ela não é literal, não é aquilo que está descrito ali literalmente. A gente tem um exemplo disso no texto que a gente leu, 144 mil. Quem são esses 144 mil? Não são 144 mil indivíduos que encheu aquela cota ali e ninguém mais entra, né? Se fosse assim, a gente já estava, né, fora, estava no inferno todo mundo, porque pegar os salvos de toda a história e for contar, dá muito mais do que 144 mil. Então, dá para presumir claramente que esses 144 mil não são 144 mil literais, né? Fala sobre mulher vestida de sol, coroa de 12 estrelas na cabeça, números que, como eu disse, não são números literais, são números simbólicos, né? O número 10 normalmente é associado aos seguidores de Satanás, o 12 associado ao povo de Deus, às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, o 7 também é associado a Deus, o número 4, via de regra, está relacionado ao mundo criado por Deus. E outra dificuldade, por fim, é a repetição, que muitas vezes você encontra repetições muito presentes no livro de Apocalipse, e essas repetições servem para dar ênfase e clareza ao texto, né? Capítulo 12, por exemplo, a gente vê praticamente a mesma história repetida do versículo 1 até o versículo 6, e depois dos versos 13 a 17, mais ou menos a mesma narrativa, tá? E nem sempre isso é fácil de entender ou de interpretar. Voltando para o nosso texto, então, ou indo para o nosso texto, nós temos ali, então, o nosso texto inserido na seção ou na visão de número 4, que está do capítulo 12 até o capítulo de número 14. Ele está inserido na segunda metade do livro de Apocalipse, né? No capítulo 1 até o capítulo de número 11, o apóstolo João narra a igreja de Cristo sendo perseguida no mundo, e do capítulo 12 até o capítulo 22, mostra Cristo com a sua igreja sendo perseguidos por Satanás. Então, o capítulo 14 está nesse bloco, mais ou menos ali, no meio do livro, né? No capítulo de número 12, onde a narrativa, o bloco de narrativas descreve, o diabo, depois de ser expulso do céu com seus anjos, ele dá autoridade ao anticristo, que é a besta que emerge do mar, e ao falso profeta, que é a besta que emerge da terra. E no capítulo de número 13, ele fala sobre aqueles que têm ou não têm a marca da besta ou o número do seu nome na fronte, perdem a condição de comprar e vender. Então, João fala que quem não tiver a marca da besta na testa ou nas mãos
não vai ter condições de comprar ou vender, ou, em suma, vai perder quase que a condição de viver realmente, né? E aí, queridos, uma explicação breve sobre isso. Não se trata de código de barra, QR Code, que é colocado na mão para você comprar ou vender as coisas, né? Não se trata de chip que é implantado no seu cérebro ou no seu sangue por meio de vacinas, né? Não se trata de nada disso, tá? A gente sabe que a gente vive em dias muito difíceis, né? E a perspectiva de governos cada vez mais ditadores, né, no mundo inteiro vem crescendo, né? E as nossas liberdades individuais elas vêm sendo derrubadas a cada dia, né? Então a gente fica às vezes com receio de que isso é um tipo de monitoramento, que a gente vai ser vigiado. Podemos até ser, mas não por causa disso, né? A gente precisa entender isso então da perspectiva correta. Quando João diz que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta na fronte, ou sobre a fronte, ou na mão direita, João quer dizer que nos últimos dias, que é esse período que a gente está vivendo agora, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o pecado vai estar tão disseminado no nosso meio que ele vai contaminar o nosso pensamento, ou a fronte, e vai contaminar as nossas ações, a mão direita, de tal modo que as relações sociais e comerciais dos homens vai estar extremamente comprometida e corrompida pelo pecado. É um fato, né? É muito comum você, às vezes, tentar conseguir alguma coisa e alguém não pedir um por fora, né? Tentar vender alguma coisa para um órgão público e alguém, não, se você não pagar a propina, eu não libero para você, né? E tá assim. Isso fora do Brasil, tá, gente? Não estou falando do Brasil, não, tá? Vamos deixar bem claro, não é aqui, isso é em outro país, não acontece aqui no Brasil, né? Então, o que João quer nos dizer é que quem não for da patota, né, da patota da besta, que não adorar e não pensar como os seguidores da besta pensam ou agem, eles vão estar alijados das relações sociais e comerciais. Pensem na dificuldade que isso traz para nós cristãos, que devemos andar pelo caminho que Deus nos ensinou a andar de acordo com a Bíblia e de acordo com a sua palavra. É algo extremamente difícil. E aí a gente vai então cair no capítulo de número 14, que é esse que a gente leu agora, dos versos 1 até o verso de número 5, e João nos diz no primeiro versículo o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esse texto, na verdade, ele remete ao Salmo de número 2, me aguardem só um minutinho para eu abrir lá no Salmo de número 2, dos versos 1 até o verso 6, em que o salmista aqui mostra exatamente os homens se rebelando contra Deus, querendo se livrar das suas leis, e o Senhor rindo, ou se rindo, né, da ingenuidade desses homens que tentam afrontá-lo, né? E João, na verdade, afirma, e o salmista afirma, que o Senhor constituiu o seu rei sobre o santo monte Sião, regendo as nações com cetro de ferro. Diz assim o Salmo de número 2, no verso 1 ao verso 6. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, ou seja, o Senhor, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo de Sião. A linguagem de Apocalipse muitas vezes vai fazer relação com os textos do Velho Testamento. Então, se nós queremos entender Apocalipse na sua plenitude, nós devemos nos reportar à linguagem veterotestamentária. Então, o rei deste mundo, queridos, não é a besta, não é o falso profeta, não é ninguém a não ser o Cordeiro de Deus que habita no Monte Santo de Sião. E é isso que João está nos descrevendo aqui no capítulo 14, no verso de número 1. Né? É exatamente isso que ele mostra para nós aqui, que esse mundo tem um rei, esse rei não é Satanás,
esse rei não é o falso profeta, não é o anticristo, esse rei é o cordeiro que está em pé sobre o monte Sião, governando não apenas o universo, mas governando toda a história. E quem que são esses 44 mil? Quem que os irmãos acham que são? Alguém? Um de cada vez, senão vira bagunça. São a igreja, exatamente, é o Israel verdadeiro de Deus, né? Esse número, 144 mil, como eu disse, tem uma linguagem simbólica. Se você for pensar bem, 144 é o quê? 12 vezes 12. Então, é o povo de Deus que foi formado a partir das 12 tribos de Israel, com o povo de Deus formado a partir da igreja, cujos fundamentos foram lançados por quem? Pelos 12 apóstolos, pelos 12 discípulos de Jesus. 1000, na verdade, é 10 elevado ao cubo, é a plenitude de Deus. Então, é a plenitude do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. São esses os 144 mil. Então, enquanto Cristo reina, olha a descrição do cenário, imagina isso na sua mente. Jesus em pé sobre o Monte Sião, os 144 mil, ou todo o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, ao lado do monte, cercando esse monte, cantando louvores, adorando o Senhor na sua presença, sem a marca da besta nas suas mãos e sem a marca da besta na sua fronte. Isso quer dizer o quê? Livres ou completamente livres do pecado. Nós, hoje, os que vivemos nesse mundo, temos basicamente dois tipos de pessoas, né? Aquelas que são escravas do pecado e estão condenadas ao inferno se Deus não agir de maneira graciosa para com elas, e nós temos os cristãos verdadeiros, que fomos salvos por Cristo Jesus, fomos libertos da escravidão do pecado, mas nós ainda temos a presença do pecado em nós e entre nós. Nós por vezes pecamos, tá? Mas o que o texto descreve aqui é uma visão dos crentes na sua perfeição, na presença do Cordeiro e cantando louvores e adorando o Cordeiro para todo sempre. Imagina isso na sua mente, que maravilha que seria ou que vai ser esse grandioso dia. E esse, queridos, é o cenário, ou essa é a situação em que se encontram aqueles queridos nossos, familiares, amigos, que morreram no Senhor e que estão nesse momento, enquanto nós estamos aqui, eles estão nesse momento plenamente perfeitos, louvando e adorando ao Cordeiro aos pés do Monte Sião. Isso traz consolo e conforto e alegria para nós que enfrentamos às vezes lutos terríveis, né? Isso é um motivo de alegria e de regozijo para nós. Mas no verso de número 2, João nos diz o seguinte, ele diz que ouviu uma voz do céu, voz como de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas que tangem a sua harpa. Ele não identifica, ou João não identifica quem é esse porta-voz, quem é que está falando com essa voz que ele descreve aqui, mas ele descreve a característica, ou as características dessa voz. Ele diz que é uma voz forte, como de muitas águas, e como voz de grande trovão. Ele diz isso também em outras referências dentro do próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso de número 15, e no capítulo 19, no verso de número 6. Mas ao mesmo tempo em que ele diz que essa voz é forte, e voz parecida como de um grande trovão, voz como de muitas águas, ele diz também que essa voz é suave, como o som de harpas sendo tocadas por arpistas. Então, a descrição que João faz aqui é como se ele estivesse contemplando um grande coral, em que os sons agudos e graves surgem, e que ele cresce e diminui, ou decresce, mais agudo ou mais grave, ao sabor do Supremo Regente. E o Supremo Regente é quem? É o Cordeiro, é Cristo Jesus que está em pé sobre o Monte Sião. Verso de número 3, diz que na verdade esses entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
O que é esse novo cântico, então, afinal de contas? Se tem ali 144.000, ou a plenitude dos santos do Antigo e do Novo Testamento, entoando um cântico ao Cordeiro, entoando um cântico ao Senhor, que cântico é esse? Alguém saberia dizer? Ninguém? Na verdade, esse novo cântico, ele se trata apenas e tão somente da experiência da redenção, da remissão definitiva dos pecados, da salvação, que apenas pecadores salvos por Cristo Jesus podem experimentar. Nenhum incrédulo, nenhum daqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nenhum daqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro, eles podem participar desse grande coral. Apenas os santos em Cristo. Olha o privilégio que Deus nos concede, olha a maravilha que o Senhor nos dá de poder participar desse grande coral. Essa é a mensagem que o livro do Apocalipse faz, ou nos traz. Então, esse novo cântico que é cantado pelos 144.000, nada mais é do que a experiência da redenção que todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro têm o privilégio de participar. Isso traz para nós motivo de alegria. E ele fala que, na verdade, também, os 4 seres viventes estão também diante do Cordeiro, ao pé do monte. São os anjos e todos os seres viventes da terra, todos os animais, toda a natureza criada por Deus, ela está diante do Senhor, e os 24 anciãos são os santos redimidos, mais uma vez fazendo uma alusão aí com 144.000, 24 anciãos sendo representados pelos 12 apóstolos e pelas 12 tribos de Israel. Quem faz uma descrição muito precisa disso é o próprio apóstolo João, lá no capítulo 21 também de Apocalipse, nos versos 12 a 14, quando ele fala da Nova Jerusalém. Ele diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que maravilha! A gente pensa que é muito complicado, mas a hora que a gente deixa a Bíblia explicar a própria Bíblia, as coisas tendem a ficar um pouco mais claras. Então, essa descrição, na verdade, ela faz menção exatamente à plenitude do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, os 144.000 e os 24 anciãos. E o texto diz mais, no verso de número 3, que ninguém podia aprender o cântico, senão esses 144.000 que foram comprados da terra. A salvação, queridos, ela não é para todos. Eu disse certa vez que era infelizmente, mas ao mesmo tempo é felizmente. É infelizmente para nós, para aqueles que, para nós que desejamos que nossas pessoas amadas, ou entes queridos, familiares, amigos, alcancem o favor de Deus e sejam alvos da sua graça, da sua bondade e da sua salvação. Mas a Bíblia deixa muito claro que isso é um privilégio para algumas pessoas e não para todas as pessoas. O universalismo, como a gente costuma dizer em teologia, que diz que no final vai ser todo mundo salvo, vai estar todo mundo diante de Deus um dia, isso não é verdade. Tá? Infelizmente, ou felizmente nesse caso, porque é a vontade de Deus, Deus escolhe aqueles que são dele, e é um privilégio que o Senhor concede exclusivamente àqueles que são dele, baseados em quê? Mérito nosso? Mérito daqueles que estão diante de Deus? De forma nenhuma. É graça, é bondade. Se não fosse assim, não seria Deus. Tá? Então, na verdade, não existe ali a chamada segunda chance. Tá? Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe oração por alguém após a sua morte que vai fazer com que aquela pessoa saia do seu estado de sofrimento eterno para que ele possa estar diante de Deus um dia. A oportunidade que Deus nos dá é agora, em vida.
aqueles que que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão experimentar bênçãos eternas e a presença eterna de Deus. Aqueles que rejeitam, aqueles que não creem, infelizmente estão condenados ao sofrimento eterno. Por fim, nos versos de número 4 e 5, João continua o seu texto e diz, falando exatamente desses 144 mil, ele descreve ali uma característica deles e fala que são estes, os 144 mil, os que não se macularam com mulheres porque são castos, são os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e que eles não têm mácula. João fala então, na verdade, que esse povo de Deus, os 144 mil, ou os 24 anciãos, fala que, na verdade, eles são comprados da terra, ou seja, de todo o povo da terra, de todo o povo que nasceu, desde que Adão foi criado até a última pessoa a nascer na terra, Deus vai separar, Deus vai comprar, por meio do sangue do Cordeiro, algumas dessas pessoas para fazer parte do seu povo. E diz que uma das características dessas pessoas é não se contaminar com mulheres. E aí, queridos, não se trata de um termo pejorativo para com as mulheres, como se as mulheres fossem contaminadas e os homens não se trata disso, deixemos bem claro, né? Também não é uma apologia ao celibato, não se trata disso, tá? Ao dizer que os santos, ou 144 mil, não se contaminaram com mulheres, refere-se, na verdade, à pureza, à castidade da noiva guardada para com o seu noivo. Jesus e o próprio livro do Apocalipse falam exatamente dessa característica, que a igreja é a noiva e Jesus Cristo é o noivo. Então vai chegar um momento em que a sua noiva vai subir aos céus enquanto Jesus desce, e essa noiva vai se encontrar com o seu noivo nos altos dos céus, e ali vai ser celebrada a festa das bodas do Cordeiro. Então, quando ele diz que o seu povo não se contaminou com mulheres, é aquela noiva que está sendo guardada, ou que está se guardando, ou se resguardando para o seu noivo, para o Cordeiro que um dia virá, abstendo-se assim de se prostituir como a grande Babilônia, né? Que é exatamente o que João nos descreve um pouquinho mais na frente. Fala sobre a grande Babilônia e sobre o povo de Deus não beber do vinho da sua fúria. Capítulo 14, verso de número 8, João nos diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, quando João descreve o povo de Deus como sendo aquele que não se contaminou com mulheres, é aquele povo que permaneceu firme até o fim, aquele povo de Deus fiel e verdadeiro, que não abandonou a fé, que não apostatou, né? Ou como a gente costuma dizer no bom goianês, que não enfiou o pé na jaca, né? É mais ou menos isso que João quer dizer. E aí ele fala também sobre os seguidores do Cordeiro, que são aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Jesus, numa clara alusão ali ao texto de Mateus capítulo 10, verso de número 38, né? Falando sobre João falando exatamente sobre aqueles que seguem ao Cordeiro, tomam a sua cruz e seguem a Jesus, ou também num paralelo em relação ao que João diz no seu próprio evangelho, no capítulo de número 10, verso de número 4, fazendo uma alusão às ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e seguem ao seu pastor. Além disso, é um convite também para nós participarmos dos sofrimentos de Cristo. Seguir ao Cordeiro, ou o fato de sermos chamados de seguidores do Cordeiro, não quer dizer que nós, necessariamente, que nós só estamos aguardando as bênçãos futuras, conquanto isso seja verdade, mas não é só isso. Da mesma forma como Jesus sofreu, e muito, e sofreu perseguições por causa da sua fidelidade ao Pai, o seu povo, aqueles que são comprados pelo sangue do Cordeiro, também vão enfrentar perseguições e vão enfrentar sofrimentos por causa da fidelidade aos mandamentos do Pai.
o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, ele diz o seguinte: participa comigo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o nosso objetivo é satisfazermos ao Senhor, e isso vai implicar muitas vezes em desagradarmos pessoas, desagradarmos estruturas, desagradarmos poderes, desagradarmos um monte de pessoas que não tem nada a ver com o Senhor e querem, na verdade, afrontar ao Senhor e querem, na verdade, viver de acordo com o que Satanás determina e não de acordo com o que Deus determina. E muitas vezes nós vamos enfrentar perseguições e sofrimentos por causa disso. E é por isso que João nos diz também em Apocalipse que a igreja deve estar preparada para morrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, se isso for necessário. Não significa que todos nós vamos morrer por causa disso, mas nós devemos estar preparados para isso. E temos relatos, não apenas da época em que a Bíblia foi escrita, mas também de hoje, pessoas, missionários que estão espalhados ao redor do mundo, que enfrentam perseguições, sofrimentos, tortura e morte por causa do seu amor ao Evangelho e por causa do seu amor a Cristo Jesus. O texto diz também que os seguidores de Cristo são aqueles que são redimidos dentre os homens. A expressão no original, no grego, a palavra original no grego é agorazo, que quer dizer comprados ou redimidos, foi por um preço alto, é o preço do sangue e da vida de Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus. E por fim, na última parte, no verso de número 5, o texto de João nos diz que não foi achada na boca desses homens, ou dos 144 mil homens e mulheres, evidentemente, não se achou mentira na sua boca e que eles não têm mácula, ou seja, eles são inculpáveis. Isso traz para nós um peso de responsabilidade muito grande, queridos. Nós devemos buscar ser referência de verdade, de honestidade e de integridade. Nós vamos falhar? Vamos falhar. A Bíblia diz que nós somos pecadores e nós não vamos viver de maneira plena e perfeita o tempo todo. Por vezes nós vamos cair, mas isso é diferente de nós vivermos o tempo todo em pecado. A melhor explicação que eu vi dessa situação foi uma explicação do pastor Augustus. Ele contando uma vez aqui na igreja, enquanto ele era pastor aqui, ele dizia que certa vez ele foi fazer uma viagem quando ele morava na África do Sul. Eu não lembro exatamente qual a quilometragem, mas foi uma viagem assim de 2.000 quilômetros ou 3.000 quilômetros que ele precisava fazer dentro do território sul-africano. E ele viajou para uma determinada cidade, voltou de carro, foi e voltou, e na volta perguntaram: e aí, como é que foi a viagem? Não, um pneu furado só, nada demais. Ele falou que a nossa vida cristã deve ser mais ou menos assim, você furar um pneu numa caminhada de 3.000 quilômetros, numa viagem de 3.000 quilômetros, é uma coisa. Agora, se você faz uma viagem dessa, toda hora fura um pneu, a suspensão quebra, o motor funde, vaza óleo, o carro, a bateria não pega, peraí, tem alguma coisa errada, Então, uma coisa é você ou ter a sua vida por vezes pecando, se reconciliando com Deus, se arrependendo dos seus pecados e deixando as práticas pecaminosas de lado. Essa é a caminhada cristã verdadeira. Ela é diferente, por exemplo, de uma pessoa que se diz cristã ou crente e que vive em pecado, cometendo sempre os mesmos pecados o tempo todo. Não dá para ser assim, É diferente. E aí eu queria finalizar fazendo, diante disso que a gente estudou e leu aqui, eu queria fazer algumas aplicações para nós hoje, nessa noite. A primeira, eu não sei quantos estão aqui que são crentes, que são verdadeiramente cristãos, que são comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei na internet quem está nos assistindo, se são todos verdadeiramente crentes, que são comprados ou remidos pelo sangue do Cordeiro.
Mas se você que está aqui hoje, ou se você que está nos assistindo pela internet, não é crente, não entregou ainda a sua vida para Cristo Jesus, não confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a gente precisa deixar muito claro uma coisa. Querido, não existe meio termo. Ou você está entre os 144 mil, entre os 24 anciãos, entre aquele povo que vai estar ao pé do Monte Sião, louvando e adorando ao Cordeiro verdadeiramente, ou você não está entre esses 144 mil. Ou você está entre aqueles que podem entoar o novo cântico, ou você está entre aqueles que não são capazes de entoar um novo cântico. Ou você está entre aqueles que têm o nome do Cordeiro de seu Pai gravados ou selados na testa, ou você está entre aqueles que têm a marca da besta na sua fronte ou na sua mão. Não existe meio termo. Ou, como diz Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está comigo, ou você está contra mim. É isso que Cristo Jesus diz e é isso que a Bíblia deixa muito claro. Não existe oportunidade após a morte, eu falei mais cedo, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe oração que alguém faça por você aqui que já morreu, que vá te livrar do sofrimento eterno, do inferno, do juízo de Deus eterno. Pensa você passar a eternidade em sofrimento. O sofrimento para nós aqui que temos a esperança e a certeza da salvação um dia, quando nós não experimentaremos mais o sofrimento, ela já é difícil. Imagina você do lado de lá, experimentando a morte e o sofrimento eternos, tendo a certeza de que você nunca mais vai ter oportunidade de se reconciliar com Deus e de se livrar do seu sofrimento. O apelo que eu faço a você que está aqui, que não é crente, ou você que está nos ouvindo pela internet e que não é crente, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Cordeiro que está em pé sobre o Monte Sião. Esse Cordeiro é Cristo Jesus, e Ele deu uma prova de amor imensa por aqueles que são dele, ao morrer na cruz e dar a sua vida para que você pudesse experimentar a vida eterna ao lado do Senhor. É a maior prova de amor que você poderia ter na sua vida toda. Cristo Jesus descendo, abrindo mão da sua glória, da sua majestade, se encarnando e passando pelas mesmas tentações e pelos mesmos sofrimentos que qualquer humano passaria, ele sendo Senhor do universo, ele sendo o Rei, ele abriu mão de tudo isso para que pudesse dar a vida eterna para mim e para você. Segundo, para você que está aqui, que é crente, que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pelo menos 3 palavras eu gostaria de deixar com você, porque já foi comigo, já falou comigo o texto, então eu quero falar com você nessa noite. Queridos, não adianta a gente dourar a pílula, tá? A caminhada cristã, ela é repleta de muitos sofrimentos, como a gente já viu o próprio Senhor Jesus dizer. A gente precisa tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A nossa vida aqui, ela é repleta de sofrimentos. Uma enfermidade grave, um luto, uma perda de um emprego, falta de capacidade de sustentar uma família temporariamente, ou às vezes por um longo período de tempo, uma desilusão, uma traição, um divórcio, a morte de alguém querido, né? Então são sofrimentos que todos nós, estamos sujeitos. A nossa alegria, queridos, plena, perene, eterna, ela não é para essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje, ela é para a vida por vir. João, no capítulo 10, ele fala sobre o livrinho, não sei se vocês já leram, né? O título da Bíblia Almeida Revista e Atualizada está escrito assim, João e o livrinho, né? E ele fala que na verdade foi dado para ele um livrinho para ele engolir, e esse livrinho era doce ao seu paladar, mas ele se tornou amargo no seu estômago. O que isso quer dizer? Na verdade, esse livrinho é o Evangelho da salvação, que quando nós o recebemos, num primeiro momento, nós o recebemos com alegria. Ele é doce ao nosso paladar, porque nos livra dos nossos pecados, nos livra da nossa culpa, nos livra da condenação eterna. Mas na medida em que ele chega
no nosso estômago, ou que esse evangelho penetra nas nossas entranhas, vamos dizer assim, nós experimentamos o gosto amargo desse evangelho, por dois motivos. Primeiro, porque ele vai produzir em nós as transformações que Deus requer de nós. Deus não nos deixa quieto, Ele nos salva em pecado, mas Ele não nos deixa em pecado. Deus vai começar a tirar gradativamente o pecado da nossa vida, e isso muitas vezes traz muita dor, muito sofrimento para nós. O sabor não é agradável, é amargo mesmo, tá? A segunda possibilidade é porque esse amargo também se refere à perseguição que aqueles que são verdadeiramente de Cristo passam a sofrer nesse mundo. Às vezes não é uma perseguição escancarada, às vezes não é uma tortura física, às vezes não é a morte como muitas pessoas experimentam, mas às vezes é um olharzinho atravessado, às vezes é alguém da família que deixa de te convidar para uma reunião familiar porque você é crente, afinal você não vai gostar daquilo, né? Você não vai curtir aquilo, né? Algum amigo que deixa a sua amizade porque você passou a integrar a família do povo de Deus. Isso às vezes acontece, tá? É mais comum do que a gente imagina. Segundo, essa palavra para nós crentes, ela traz esperança e consolo, como eu já disse, por causa das perdas de familiares e amigos que nós tínhamos e que vieram a falecer, mas que morreram no Senhor. A palavra de Deus nos diz que nesse momento, como descreve aqui o texto do capítulo 14, eles estão nesse momento aos pés do Monte Sião, rendendo louvores ao Cordeiro. Eles estão felizes, eles estão livres da presença do pecado, eles estão desfrutando da presença do seu Senhor e do seu Salvador, que eu espero seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso traz alegria, regozijo e consolo. Estão reinando com Ele nesse momento, entoando diante dEle um novo cântico. Terceiro, a aplicação para nós. Isso quer dizer que nós fomos, queridos, comprados e redimidos da terra, dentre os homens. Isso deve trazer para nós, na verdade, o quê? Humildade. Não é porque nós somos verdadeiramente crentes ou cristãos e que somos salvos pela graça e pela bondade de Deus, que nós vamos andar de nariz empinado, nos achando melhor do que os outros e achando que aqueles que não são crentes são inferiores a nós. Não, a diferença que nós temos para com eles é a graça e a bondade do Evangelho do nosso Senhor que um dia nos alcançou. E se não fosse isso, nós estaríamos na mesma situação em que eles estão, na mesmíssima situação. Romanos capítulo 3, verso de número 27, Paulo nos diz o seguinte: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então não tem por que nós sermos soberbos, jactantes, arrogantes. Paulo diz que a fé não vem de nós, mas ela é dom de Deus. E aí nós devemos nos lembrar no texto, ou do texto de Miqueias, no capítulo 6, verso 8, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus requer de nós, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a sua misericórdia e que nós andemos humildemente na sua presença. É isso que Deus pede de nós. Por fim, terceira e última aplicação de um modo geral, nós precisamos nos lembrar que Cristo Jesus é quem governa a história e quem governa o universo. Ele é o supremo governante, é Ele quem está de pé sobre o Monte Sião, vestido, como diz João no capítulo 1, no verso 13 de Apocalipse, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa é a descrição que João faz de Cristo Jesus. É apenas por Ele e por sua obra da cruz que nós podemos ser aceitos na presença do Senhor. Que nós possamos ter sempre isso em mente e que possamos andar todos os dias na presença do Senhor, humildemente, como diz
Miqueias, no seu capítulo 6, no verso de número 8. São 10